Olá, você que aí está, tudo bem? Sejamos todos bem-vindos a mais uma meditação, mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Como você sabe, nós estamos aqui no Brasil durante o mês de setembro, vivenciando o mês da Bíblia. E nós nos propusemos a rezarmos juntos, a refletirmos juntos acerca da Palavra de Deus escrita. Então, neste início, eu vos convido a rezarmos juntos, nos colocando nas mãos de nosso Senhor, para que Ele possa nos guiar, nos conduzir nestes momentos de reflexão, de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, sinceridade e maturidade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como nós havíamos dito num outro momento, a Bíblia é a Palavra de Deus escrita. A Bíblia, tal como nós a temos hoje, ela é formada por 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E esta Bíblia, estes escritos sagrados, levaram mais ou menos 1.300 anos para serem concluídos. Muitos e muitos outros livros foram escritos, mas o Espírito Santo de Deus ao longo da história foi aquele que ajudou a igreja a fazer o discernimento para que nós tivéssemos hoje o cânon bíblico tal como nós a temos. Então, quando a gente fala de escritos sagrados, a gente precisa entender que estes escritos não é um livro qualquer. E por isso mesmo, houve uma inspiração divina. Deus, misteriosamente, agiu por meio dos agiógrafos. O agiógrafo, o escritor sagrado, é aquele que, iluminado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, vai colocar no papiro, no velino, no pergaminho, aquilo que é a experiência de um povo com Deus, aquilo que é a revelação de Deus na vida de um povo. Por isso, neste início de meditações, eu vos convido a tomarmos em mãos as nossas Bíblias e abrirmos já no Evangelho de São João, no seu capítulo 16 e nos versículos do 12 ao 15, para que a gente possa ir entendendo de que forma acontece a revelação de Deus, que é culminada na pessoa de Jesus. Então, o Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Naquele tempo, continuou Jesus dizendo aos discípulos: Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, neste início de meditação, eu quero reforçar para todos nós que estamos meditando que a Bíblia é a revelação de Deus que age na história. É Deus que pouco a pouco vai preparando o caminho. Ele vai se revelando pouco a pouco a cada um de nós, vai se revelando pouco a pouco, de modo especial, ao povo escolhido no Antigo Testamento, o povo de Israel, para que
de forma definitiva na plenitude dos tempos, ele possa se revelar de forma mais próxima na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, Deus conosco, Deus encarnado. Então vejamos bem, nós dissemos que a Bíblia levou mais ou menos 1.300 anos para ser escrita, mas a história do povo de Deus, do povo de Israel, ela é muito mais antiga do que 1.300 anos. Vejamos bem, por volta do século XIX, XVIII, ainda antes de Cristo, Deus se revela a Abraão, um pastor de ovelhas. Deus se revela a Abraão e lhe faz um pedido, lhe diz: olha, Abraão, sai da tua terra e vai para aonde eu vou te mandar. Isso aí mais ou menos 1850 a.C. Ou seja, a experiência de Deus por meio de Abraão vai fazendo com que uma determinada nação, um determinado povo, uma determinada descendência assuma esse Deus como o seu Deus. E é bom que a gente relembre também isso, porque às vezes fica muito vago para nós que os judeus, era como que se os judeus vivessem de forma isolada, sem contato com nenhuma outra religião. Não era bem assim. Os judeus optaram pelo monoteísmo, pela adesão ao Deus do céu, em meio a tantas outras religiões, a religiões politeístas, a religiões animistas, enfim. Deus vai se revelando pouco a pouco. Deus vai agindo pouco a pouco. E começa a história da salvação por meio de Abraão. Então veja bem como Deus vai agindo. Deus que se mostra a Abraão, que lhe faz uma promessa, é o mesmo Deus que aparece para Moisés na sarça ardente. É o mesmo Deus que pede para que Moisés salve o seu povo escravizado no Egito. É o mesmo Deus que conduz o povo na travessia do Egito para o Monte Sinai. É o Deus da coluna de fogo. É o Deus das tábuas de aliança que se revela nos mandamentos. É o Deus da Arca da Aliança, a presença de Deus no meio do povo por meio das tábuas, ali na tenda, dentro da Arca da Aliança. É o Deus que se revela por meio dos profetas quando vai anunciando: eis que eu vos darei um filho, um rebento. É Ele que vai ser Deus conosco, Deus Emanuel. É Ele que será o Salvador do mundo. Vejam como Deus pedagogicamente vai preparando um caminho para que quando chegue a plenitude dos tempos, Ele possa se revelar com um rosto, com um nome. Ele possa se revelar numa pessoa. Mas aí você deve estar se perguntando: mas Genildo, você fala tanto em que Deus vai se revelar, que Deus vai apresentar um rosto. Veja bem, eu estou parecendo um papagaio que está repetindo algumas verdades. E é isso que nós estamos fazendo. Repetindo, reforçando as verdades da igreja. Então, Jesus é o rosto do Pai. E como é que nós podemos ter certeza disso? Porque a nossa fé diz que Jesus é Deus. E Deus não pode enganar, nem pode enganar-se. Então, se você puder, tome em mãos o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos do 8 ao 10, e você vai encontrar aí uma riqueza de uma situação na qual Jesus deixa bem claro aquilo que Ele é. Só para que a gente possa acompanhar bem e não perder o foco nestas nossas meditações, eu vou expor aqui aquilo que está presente, conciso nesse texto, que eu peço para que vocês depois possam tomar em mãos e lê-lo. Jesus está conversando com os discípulos. Jesus está anunciando aos discípulos.
Jesus está mostrando aquilo que ele é, quem ele é. E num certo momento, Filipe vai dizer para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus, de forma muito humana, muito humilde, Jesus, de forma muito paciente, vai dizer: Filipe, há quanto tempo estou convosco e você ainda não me conhece? Ô Filipe, quem me vê, vê o Pai. É a primeira vez que nós podemos dizer que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus está se igualando ao Pai. Jesus está mostrando que Ele é um com o Pai, que Jesus é Deus, que pertence à mesma natureza divina, que a sua pessoa é uma pessoa humana divina, é a revelação do céu. Então, se Jesus é a encarnação, é o rosto de Deus, agora acabou a distância. É Deus próximo, é Deus conosco, é Deus que caminha, que toca, que ouve, é Deus que acalenta, é Deus que se antecipa. Então aquilo que acontece na história de Israel, de Deus que vai intervindo por meio de outros, agora é Ele mesmo quem age, pessoalmente, é Ele mesmo quem faz, é Ele mesmo quem diz: eu sou. E é por isso que a gente entende, que a igreja entende, que a nova aliança é realizada na encarnação e na redenção. Ora, se com o povo de Israel as alianças foram acontecendo por meios de pactos humanos, na nova aliança, o pacto agora é o sangue do próprio Deus. É pela encarnação e redenção que Deus faz inaugurar a nova aliança, aliança eterna, aliança de vida. É por meio do seu sangue, da sua encarnação e da sua redenção, que Deus dá novamente a nós seres humanos o direito de o buscarmos, de o contemplarmos. Mas uma vez que nós estamos falando sobre a Bíblia, aí a gente vai se perguntar: ora, Genildo, nesses dias a gente vem meditando e você vem dizendo que a palavra viva é Deus, é Jesus. E a palavra escrita? Como é que nós podemos dizer que esta palavra escrita, tal como nós temos, é uma palavra revelada, é uma palavra inspirada por Deus? Ora, vocês sabem que a palavra cano significa medida, cana, uma regra. Então, pouco a pouco, Deus vai permitindo que a história vá sendo escrita e que essa história escrita vá animando a fé das pessoas. Logo, nós não podemos dizer que não há um discernimento na igreja, que não houve uma iluminação divina para que nós pudéssemos chegar a dizer que aqui está presente a Escritura Sagrada, que aqui está presente as palavras sagradas. Então, ao longo da história, Deus não abandona o seu povo, Deus vai ajudando o seu povo a encontrá-lo na palavra escrita, na sua vontade, por meio do agiógrafo, de revelar-se a cada um de nós. E a pessoa de Jesus é a revelação final, a revelação em plenitude. Mas é preciso que a gente saiba, e vocês também já devem saber, que a Bíblia, tal como nós cristãos católicos a temos, ela tem uma pequena diferença com referência aos nossos irmãos
evangélicos protestantes e uma diferença em referência ao cânon judaico. Não vamos entrar em polêmicas agora, vamos nos referir somente ao cânon judaico e ao cânon cristão. E onde está a diferença dos dois cânones? No Antigo Testamento. Os judeus não reconhecem como inspirado 7 livros que nós temos em nossas Bíblias, na nossa Escritura Sagrada. Por que os judeus não reconhecem estes livros como inspirados? Algumas razões. Os judeus, vejam bem, num determinado momento, aí por volta do século VI, eles são arrancados de sua terra natal e escravizados em Babilônia. Uma vez que há libertação em Babilônia, volta para o território da Palestina Esdras e Neemias, 2 homens, 2 profetas que ficam encarregados de fazer a reforma litúrgica. Mas veja bem, ao mesmo tempo que eles voltam para o território da Palestina, nós podemos já encontrar espalhado nos outros territórios judeus que não quiseram voltar para sua terra natal por medo da escravidão novamente. Isso significa dizer que, mais ou menos pelo ano 100, antes da era cristã, antes do nascimento de Cristo, nós já tínhamos diversos milhares de judeus espalhados pelo Oriente. Judeus que já não falavam mais a sua língua natal, o aramaico, o hebraico. Já estavam tão inseridos em outras culturas que já se utilizavam do grego como uma língua oficial, uma língua de comunicação. E uma vez que estavam espalhados e mantinham a sua fé em Deus, nas sinagogas, nos seus locais de reuniões, eles precisavam das Sagradas Escrituras para as suas cerimônias. Então, qual foi o pensamento deles? Foi justamente de ter uma tradução em grego para que eles pudessem utilizar nos seus momentos celebrativos. E aí nasce uma tradução chamada a Septuaginta, uma tradução que diz a história foi realizada por 72 sábios lá em Alexandria. E estes 72 sábios, ao traduzir a Bíblia do aramaico e o hebraico para o grego, pegaram todos os livros que já eram utilizados nas celebrações judaicas. E aí a gente volta um pouquinho para Esdras e Neemias. Na reforma litúrgica, Esdras e Neemias se utilizam apenas de livros que foram escritos dentro do território da Palestina, de livros que foram escritos apenas em aramaico e hebraico, de livros que não foram escritos depois do exílio da Babilônia. E aí começa-se uma divergência. Os cristãos da Palestina usam um cânon com alguns livros a menos. Os judeus da diáspora usam um cânon com 7 livros a mais. Vejam bem, os judeus da Palestina usam um cânon com 7 livros a menos. Os judeus da diáspora usam um cânon com 7 livros a mais. E os critérios para se chegar a um consenso tal qual nós temos hoje, ele vai durar aí mais alguns anos. É por volta do ano 100 depois de Cristo, em que os judeus, por questões nacionalistas e por divergências com nós cristãos, é quem dão um passo atrás e resolvem anular do seu cânon os 7 livros que estavam na tradução da Septuaginta, na tradução dos 70. Então vejam bem, a Igreja Católica, pela inspiração divina, pelo auxílio da tradição daqueles que ouviram de Jesus, que viveram com Jesus,
pela ação do Espírito Santo, é quem vai discernir para a nova aliança os livros sagrados. E a igreja faz esta opção, porque Jesus usou a tradução dos 70. Os apóstolos se utilizaram da tradução dos 70. Então, nós não iremos aprofundar isto ainda, iremos um pouquinho mais para frente, mas de uma forma bem resumida, nós precisamos entender que a palavra de Deus que nós temos em mãos, tal qual nos chegou, é a palavra de Deus completa. É a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo. É esta palavra de Deus que Ele nos deu para alimentar a nossa fé. Então, a você que aí está, eu vos convido a olhar para a sua Bíblia, a rezar com a sua Bíblia. Nós estamos fazendo momentos de Lécios Divina, momentos riquíssimos. Vivam a fé de Deus, reconhecendo que a palavra de Deus escrita nos aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mais.